Santíssima Avó Rosa, nosso bendito Espírito Consolador, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Salvador, do Divino Espírito Santo, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e do teu santo sucessor, nosso amado primaz e profeta, nosso supremo pastor, Santo Irmão Aldo. Nos achegamos, Santa Avó, à vossa presença, pedindo que a Senhora esteja conosco durante todo o transcurso desta reunião. Peço também a tua bênção, a tua unção, a tua graça sobre nós e que possamos ser alimentados com a virtude do Espírito Santo do nosso Deus. Peço também que a Senhora eleve o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração ao nosso Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e à Virgem Maria. Rogo que a Senhora e o Santo Irmão Aldo também nos inspire, abençoando a palavra do púlpito, abençoando e ungindo os hinos do coral, que todos os atos desta reunião, Santa Avó, possa ser do teu agrado, para a glória do nosso Deus e de todos os seus santos. Recebe por tudo a nossa glorificação, em nome de Deus Trino, da Virgem Maria, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do reino dos céus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o corinho número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Somos a igreja apostólica, a igreja forte que não tem marcha confiante, pois é que contínuo poder celestial. Levamos o nosso estandarte.
votos de feliz Ano Novo. Desejamos aos irmãos apostólicos um feliz Ano Novo, com muita paz, amor e harmonia. Que todos, em união com seus familiares e entre a irmandade de nossa Igreja, possam desfrutar de um Ano Novo próspero e abençoado. Desejamos também que o amparo e a proteção de Deus e dos seus santos sejam a esperança de dias melhores. Que todos nós possamos cumprir com amor nosso ministério nesta Santa Igreja Apostólica, em favor de cada irmão apostólico desta humanidade e do reino dos céus. Recebam as bênçãos preciosas de Deus nosso Pai, de Jesus, seu Filho amado, da nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo, que junto aos santos e anjos da glória de Deus, continuarão amparando, protegendo, zelando e abençoando a todo o povo apostólico. Vamos ouvir um hino cantado em solo. É chegada a luz do mundo. Paz, amor e humildade, nesta humilde manjedoura, nasceu por milagre do Senhor. Glória a Deus nas alturas, nosso amado Criador. Com Ele veio a liberdade, a salvação da humanidade. Com Ele veio o Evangelho, virtude, amor e santidade. Pregou a grandes multidões, clareando caminhos escurecidos, curando e dando perdão aos fracos, pobres, cegos, desnutridos. Ínfimo foi o preço da traição, porém grande foi o seu amor. Com a vida pagou nossa salvação e a vinda do Santo Consolador. Agradecemos a Deus neste Natal, a Jesus e a Virgem Maria. Louvamos a
Santa Rosa e ao Santo Primaz, nossa paz, nossa alegria. E ao Santo Primaz, nossa paz, nossa alegria. E ao Santo Primaz, nossa paz, nossa alegria. Nós temos em nosso boletim a seguinte mensagem: prezados irmãos apostólicos, pela graça de nosso bondoso Deus, de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, estamos nos preparando para iniciar um ano novo, com muita esperança e confiança de grandes realizações e avanços, de um preparo maior e melhor de cada apostólico, tanto na vida moral como na vida espiritual. Aperfeiçoar, melhorar, se desenvolver, se consagrar e obedecer sempre é preciso. Estamos todos e tudo em constante movimento, mas a lei divina é imutável. Apesar de ainda existir entre os seres humanos pessoas que resistem às mudanças e que se colocam contra as leis da natureza e escolhem permanecer no pecado, enquanto o mundo vai se degenerando em perdição. A vida com Deus é uma via de acesso para o crescimento e melhora das espécies e, em especial, do ser humano, para quem Deus sempre dispõe de meios que promovem e auxiliam seu processo de inteligência e crescimento. Situações e resistências surgem todos os instantes, provendo oportunidades a todos. Precisamos tomar decisões e termos coragem de ir à luta e parar de esperar a felicidade sem esforço e só dependendo da graça. A graça divina existe e é uma realidade, mas com esforço e meritocracia ela vale muito mais. Se Saulo de Tarso tivesse apenas ficado acomodado no seu fanatismo farisaico e não tivesse se aberto para o novo, para a conversão, para a luz de Jesus, que lhe apareceu na estrada de Damasco, ele não teria se tornado no grande e amado apóstolo São Paulo, que foi à luta em defesa de Jesus e de sua obra, a ponto de dizer no fim do seu ministério: combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. Agora só me falta a coroa da justiça, que está me reservada pelo meu Senhor, e não só a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Não exigir das outras pessoas aquilo que muitas vezes não fazemos, e nem fazer aos outros aquilo que queremos que eles não façam a nós. Essa é a lei de ouro do Mestre Jesus. Precisamos deixar de lado as críticas, as fofocas, as desavenças e até as suspeitas,
e investir sério no trabalho em prol do nosso crescimento, na fé, na obediência e na realização pessoal, para podermos ser felizes e também proporcionar felicidade aos outros, não esquecendo que todas as oportunidades são nos dadas por Deus para que nós cresçamos. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo, e vós também tendes que ser a luz do mundo, para que os homens vejam vossas obras e glorifiquem a Deus. Vamos agradecer pela vida e tudo que temos na vida, tudo mesmo, até mesmo as dificuldades e adversidades que se apresentam, pois são grandes oportunidades de testarmos a nossa fé e o quanto somos capazes de vencer. Ninguém pode avançar em direção aos céus se permanecer obstruído, contaminado pelo pecado e não se der chance, não abrir seu coração e nem sua consciência. Veja a consagração como um degrau a mais na escada que você sobe na vida e na santidade de um filho de Deus. O tempo não espera por ninguém. Faça você mesmo o seu tempo. Mude para melhor, para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento espiritual, enquanto é tempo. Lembre-se, hoje é dia de salvação. Amanhã, o que será? A responsabilidade perante a vida é individual e intransferível. Você pode e é capaz, e será cobrado por isso. Tenha coragem. Escreva você mesmo no livro da sua vida que está dentro de você. Faça dele uma obra maravilhosa para a eternidade e para a glória de Deus. Faça como o nosso santo irmão Aldo, que prometeu servir a Deus todos os dias de sua vida e cumpriu isso até o fim e continua servindo nos céus, pois passou a integrar o poder do Pai e a corte celestial pelos seus grandes serviços e méritos. Ele não esperou, ele foi incansável à luta, se entregou ao serviço devocional, se doou, se sacrificou por nós, sem jamais reclamar, murmurar ou desdizer. E como ele, ame sempre, sem buscar recompensa, pois, como já dizia o Mestre Jesus, é melhor dar do que receber, é melhor servir do que ser servido. Respeite a tudo e a todos, independente do que pensam e do que fazem, pois não nos cabe julgar ninguém, e cada um responderá por sua própria vida diante da lei de Deus, da qual ninguém escapa. Ajude a quem precisa e tenha sempre uma palavra de ânimo para teu semelhante. Respeite a natureza, cuide deste planeta em que você vive e que tão generosamente oferece tudo o que precisamos para a nossa sobrevivência. Não se esqueças, você também pode ser um vencedor e já tem isso dentro de si. Basta despertar o dom que há em ti.
Faça a sua parte, que os céus retribuirão em forma de graças e bênçãos. Lembre-se que cada dia é um milagre que jamais se repetirá. Sirva bem no seu ministério, não olhe para trás e semeie apenas bons frutos, pois a justiça de Deus nunca falha e cada um colherá sempre aquilo que plantou. Sejas fiel à santa doutrina e disciplina apostólica e terás um novo ano repleto de alegrias, saúde, prosperidade e felicidades. Feliz Ano Novo com as bênçãos de nosso Deus e seus santos e anjos. Aqui está, irmãos, uma palavra apostólica dedicada a nós todos, nos encorajando a irmos à luta, a não desanimarmos, mesmo que tenhamos a enfrentar dificuldades. E ainda diz aqui, devemos agradecer a Deus, inclusive pelas provações, porque Deus prova ao filho a quem ama. Então, se somos fiéis, mesmo nos dias de luta, de dificuldades, de tristeza, de provações, provamos a Deus que o amamos sobre tudo. E provamos a nossa fé, que cremos que dias melhores virão. Vejam, por exemplo, a vida da Santa Vó Rosa. Quantas vezes meditamos isso? Ela, irmãos, por providência divina, nasceu na riqueza, com toda a fartura. Tinha de tudo o que ela queria. E era a principal herdeira de uma fazenda enorme aqui no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Mas, irmãos, o que ela gostava mais? Mesmo enfrentando luta, enfrentando tribulações, enfrentando objeções, enfrentando pessoas que não concordavam com seus atos nobres. Mas desde menina, o que ela gostava? Ajudar os pobres, repartir o pão, animar os desanimados. E ela ajudava até alguns doentes a ganhar ânimo e saúde. Desde menina. Ela não era orgulhosa de dizer, eu tenho tudo o que eu quero. Eu tenho dinheiro, eu moro numa fazenda onde há fartura. Eu tenho dinheiro, riqueza. Eu posso fazer o que eu bem entendo. Apesar de ser uma mocinha muito linda, irmãos, mas o que ela gostava era ajudar quem precisava. E quando ela apanhava do pai dela, porque o pai dela não concordava de ela ajudar os pobres. Ela, irmãos, não revidava. Até chegava a ficar machucada, porque era pequena e o pai dela batia nela de azorrague, que era um chicote que batia nos animais. Ele não compreendia a bondade do coração dela. E ela então recebia os açoites, chorava muito, mas perdoava. O pai não guardava mágoa, não guardava tristeza, não tinha aquela represália, aquela angústia de querer se vingar, não. Porque ela já era de Jesus, nasceu com os dons do Espírito Santo, nasceu com o dom do amor. A principal virtude do Espírito Santo de Deus. Então, através do amor, ela perdoava. Ela tinha paciência, tinha longanimidade, tinha fé, mas não perdia o ânimo. E mesmo sentindo a dor da surra, se ela via outra pessoa carente, necessitada, pobre, que precisava muito de um auxílio, ela estendia a mão, mesmo sabendo que ia apanhar de novo.
Irmãos, isto não é prova de fé para nós. Isso não é uma prova de ânimo, porque ela venceu. É a grande vencedora. Se tornou no consolador da promessa de Cristo, se tornou rainha do céu, porque seguiu por este caminho. O caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da fidelidade a Deus, porque nunca se deu às modas do mundo, mesmo sendo rica, frequentando a alta sociedade, casou-se com um moço muito rico da alta sociedade. Ele era capitão de navio e pilotava navio interestadual e também em outros países. Então ela tinha tudo de bom. Mas o que ela gostava, irmãos, seguir a honradez. Uma vida simples, uma vida humilde, cheia de decência, de honra, de pudor, de respeito. Ela tinha vergonha de se expor ao ridículo, de ser cobiçada. Ela tinha vergonha, ela não queria, ela sabia manter-se sempre agradável aos olhos do nosso Deus. Não é porque era rica que ela se dava às modas. E moda sempre existiu. Sempre existiu. De todos os tipos e de todas as maneiras. Principalmente para a roupa de mulheres. Sempre existiu. Mas ela atravessou 3 gerações. Porque quando foi para o céu, faltava pouco para os 77 anos. Mas nas 3 gerações, ela sempre deu um bom testemunho, nunca escandalizou ninguém. Então Jesus via que ia poder usá-la, porque ela não o decepcionava em momento algum. E Deus tinha toda a esperança nela, porque era tempos e tempos e tempos que Ele queria que Jesus voltasse e restaurasse a sua igreja. E viu que ali naquela moça, porque ela era jovem ainda, estava desapontando todas as virtudes, todas as qualidades, todas as divindades, todas as oportunidades e todos os méritos para ser usada por Jesus. E a Virgem Maria, irmãos, tinha prazer de ampará-la, de protegê-la, de guardá-la, porque ela nunca desonrou a presença da Virgem Maria com ela. O seu trajo era sempre honesto, a sua roupa sempre cheia de responsabilidade. Ela nunca tentou a ninguém, expondo partes do seu corpo que não devia expor. Sendo jovem, bonita, linda mesmo, mas sempre temente a Deus e aos seus santos, e sempre merecendo a aprovação divina. Agora, sofreu muita perseguição. Ela dizia para nós, cada caridade que eu fazia, eu levava açoite. Quando eu era pequena, meu pai me batia, quando eu ajudava os outros. E depois, cada vez que eu ajudava alguém, outras pessoas me perseguiam. E algumas vezes, até a própria pessoa beneficiada se levantava contra mim. Ela dizia, mas eu sempre tive amor. E ela me ensinava, sabe qual é a maior alegria que a gente sente? Quando a gente perdoa. Se a gente sabe perdoar uma ingratidão muito grande, mas perdoa com sinceridade, com amor, querendo o bem da outra pessoa, a gente recebe uma unção de Deus que nos enche de gozo. Nos enche de alegria, nos enche de consolo, de bem-estar. E a gente só quer ver o bem das pessoas, porque a gente sente um prazer muito grande em fazer o bem e principalmente em perdoar.
Como está no boletim, vale mais dar do que receber. Se a gente não quer receber uma ofensa, então a gente também não deve ofender o outro. Se a gente quer receber perdão de nossas falhas, em primeiro lugar, a gente tem que perdoar a todos. Alguns que não nos compreendem. Às vezes a pessoa começa a frequentar esta igreja e quer seguir, porque crê, percebe que somos verdadeiros, que a nossa palavra vem do céu, que a nossa doutrina é legítima do Evangelho de Jesus e que a nossa disciplina nos garante a vitória. Então a pessoa de todo modo quer vir à igreja, mas muitas vezes o marido não deixa, ou a esposa proíbe, ou os filhos debocham, ou os pais mesmo não aceitam. E essa pessoa então tem que passar por tribulações. Mas eu lhes digo, irmãos, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo vão em busca dos bons. E aqueles que de bom coração aceitam a nossa fé, têm a proteção dela e o amparo. E a nossa doutrina ensina o quê? A perdoar. A não revidar mal por mal. Então, se a tua família te persegue, perdoa. Se eles te ofendem, trate bem deles. Se eles não te compreendam, tenha compreensão em favor deles. Procure amá-los, respeitá-los, ajudá-los. Procure agradá-los naquilo que é bom, sem acompanhá-los nos erros, nos vícios e nos pecados. E perdoe, porque como a Santa Avó ensinava, o que dá mais alegria na gente é quando a gente perdoa. Mas um perdão sincero, um perdão verdadeiro. Quem perdoa, segundo a justiça de Deus, esquece da ofensa, não guarda mágoa. Esquece ao ponto de amar aquele que lhe ofendeu. E isso é palavra de Jesus. Amai os vossos ofensores, orai pelos vossos perseguidores, tende misericórdia daquele que vos perseguem e estarás acumulando coroa e galardão no reino do céu. É o que está no boletim, irmãos. A nossa doutrina é dele, veio do céu. E a gente ganha muita experiência, irmãos, se souber perdoar. Ganha uma experiência muito grande. Quando a gente perdoa com sinceridade, a gente acumula sabedoria, acumula entendimento e acumula forças para não pecar e para não armazenar maus sentimentos no espírito. Então a doutrina, como está nesse boletim explicando, não tem inveja. A inveja é a raiz de todo mal. O poder das trevas, quando se tornou trevas, foi por causa que invejou a Deus. Aqueles anjos que Deus enviou no início da raça para tomar conta do primeiro casal, eles invejaram a Deus. Nasceu neles a inveja, não foi no Espírito Santo. No Espírito de Deus nunca houve sentimentos maus, nenhum. Mas no espírito rebelde que se rebelou contra Deus, ali brotou todos os maus sentimentos. E ele então tentou o primeiro casal ao pecado e os escravizou no erro. Escravizou a raça através do pecado original. Então os que estão no mundo sofrendo não são normais como Deus criou, são escravos do pecado. Por isso que sofrem e muitas vezes não conseguem nem abandonar um vício. Às vezes fuma tanto e está doente. E o médico fala, olha, se você não parar com o cigarro, você vai morrer. Porque você está destruindo a tua vida com esse vício. E a pessoa não consegue largar. É muito difícil.
Entenderam? Por quê? Porque o poder das trevas escraviza, irmãos. E escraviza para destruir, para matar o corpo e para prender o espírito da pessoa nas trevas. Para que a pessoa não herde o reino do céu. E todas as doenças também vieram por culpa do pecado. Deus não criou doença. Deus criou a vida. Ele não criou a morte. Ele criou só o bem. Todo poder maligno vem do espírito das trevas. Então não podemos, irmãos, ter medo nem da pandemia, nem das doenças. Devemos nos precaver. Então, usar a máscara, conforme nos é orientado para o nosso bem. Usar o álcool gel. Usar também, se for necessário, não ficar andando à toa na rua. Se precaver, fique no seu lar. Fique no seu trabalho, mas não fique inventando passeios, se aglomerando por aí, no meio de multidões, porque aí está arriscando de pegar a doença. E isso é tentar a Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque senão nós estamos tentando a Deus. Se a pessoa falar, eu tenho a Santa Avó Irmão Aldo, eu não preciso de máscara, de álcool, não preciso ficar em casa, eu posso andar onde eu quero, que eles me protegem e me livram da doença. Isso, irmãos, não é fé, isso aí é fanatismo. E isso leva a pessoa a ofender a Deus, porque Deus é critério, Deus é prudência, entenderam? Deus é temperança, Deus é moderação. A Santa Avó nos ensinava nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Precisamos estar sempre no meio do caminho, moderados, simples, animados, mas obedientes. Entenderam? Um apostólico que é fiel à nossa disciplina, ele tem todo o amparo dos anjos. Ele tem. E a Santa Avó Rosa tem prazer em ampliar os seus dias. Porque a sua pessoa é um exemplo, a sua vida é uma mensagem que ajuda ela a salvar outras pessoas. Então, ela não quer perder a sua pessoa, nem a sua alma, e também quer preservar o seu corpo vivo para ajudá-la na obra desta igreja. Entenderam? Mas, irmãos, não devemos nos expor ao mal. É pecado. Certa vez, Jesus jejuou 40 dias. Isso porque ele achou que tinha que fazer para começar o seu ministério. Porque Deus não exigiu. Tanto é que Jesus nunca exigiu o jejum desta igreja. Nunca. Pelo contrário, ele sempre ensinou a Santa Avó Rosa a nos ensinar que nós devemos nos alimentar bem para ter nosso corpo com saúde. Mas ele havia jejuado. E estava com fome. E então se aproximou dele o poder das trevas. E disse para ele, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Sabe o que ele respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas sim do poder do meu Pai. E o poder das trevas não parou por aí, queria tentá-lo no momento mais difícil, quando ele estava com o corpo enfraquecido. É assim que o poder das trevas tenta. Ele vai tentar a pessoa no ponto mais fraco para querer derrotá-los, desanimá-los, pô-los a perder. Por isso que nós temos que enfrentar as lutas com ânimo, com fé, com vigilância e oração e obediência. Então o poder das trevas disse para ele, se tu é filho de Deus, se atira desse abismo. Porque está escrito que os anjos o sustentarão em suas mãos. E ele respondeu, também está escrito,
não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele tinha todo o poder. Ele andou até sobre as águas sem naufragar. Ele multiplicou pães e peixes para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele tinha todo o poder para realizar tudo, mas nunca realizou milagres para querer aparecer. Ele nunca foi orgulhoso, nunca foi vaidoso, nunca foi de exibir o seu poder. Ele era humilde, amoroso e sempre usou o poder de Deus para o bem das pessoas que mereceram. E então ele expulsou o poder do mal. E vieram os anjos e o serviram. Então, irmãos, ele também não enfrentou luta. Ele também não enfrentou tentações. Ele também não enfrentou provações. Entretanto, nunca murmurou, nunca praguejou, nunca falou palavras impróprias que ofendessem a Deus o Pai. A todos ele perdoou com sinceridade e venceu as maiores lutas. As maiores provações foram vencidas por ele, desde o seu nascimento. Entenderam? Nasceu pobrezinho, num local muito singelo, uma estrebaria. O lugar mais simples que se podia imaginar. O seu berço foi uma manjedoura, mas recebeu de sua mãe todo o amparo. E a Virgem Maria, sempre animada, sempre crente, fiel, ela cria em Deus com sinceridade de coração, com muita humildade, com muita fé. E nas provações ela sabia ter ânimo, ela sabia ter fé, ela sabia ter paciência, ela sabia ser ponderada, moderada, justa, verdadeira, consciente do bem. Então ela dava a Jesus todo o consolo, todo o conforto e toda a proteção. E Deus sempre deu a ele tudo que ele precisou em toda a sua vida. Porque ele dependeu até de caridade pública, Jesus. Ele andava pregoando o evangelho aos humildes e muitas vezes atravessava o deserto a pé para salvar uma alma. E muitas vezes dormia ao relento, embaixo de uma árvore, tendo como travesseiro uma pedra. Mas sempre Deus tocava no coração dos bons e ofereciam para ele, seus apóstolos, uma refeição. E quando sua túnica estava gasta, rasgada, sempre Deus tocava no coração de uma pessoa caridosa e lhe dava uma túnica nova. Ele jogava a velha fora, vestia a túnica nova e prosseguia na sua luta. Mas nunca murmurou, nunca se queixou. Tanto é verdade que na cruz, depois de ser julgado injustamente porque nada devia, depois de sofrer flagelos, açoites, e judiaram muito dele, colocando até uma coroa de espinho em sua fronte, e debochando, praguejando contra ele, e o provocando de toda espécie. E depois o pregaram naquela cruz. Quando ergueram a cruz, irmãos, que ele olhou para os pobres soldados, aqueles coitados que não sabiam o que estavam fazendo, que não tinham temor a Deus, que não sabiam amar, que não sabiam respeitar o próximo, que não tinham o mínimo de consciência. E o que ele fez? Ele xingou eles? Não.
ele maltratou eles? Não. Ele pagou mal por mal? Não. Ele pediu a Deus que os castigasse? Não. O amor dele falou mais alto até naquela hora. E disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E viu sua mãe ao pé da cruz, ao lado de São João. E sentiu compaixão dela, porque ela estava sofrendo muito. Então ele disse: Mãe, eis aí teu filho. Entregando-a aos cuidados dos apóstolos. Era o apóstolo São João que estava com ela. E ele disse para São João: Filho, eis aí tua mãe. Não só entregando a Virgem Maria nas mãos e no amparo dos apóstolos, como dando prova aos apóstolos que ela seria a mãe deles. Que ela tinha todo o poder, toda a sabedoria, toda a virtude para dar consolo, para dar entendimento, para dar conselhos sábios aos apóstolos nos dias difíceis que eles tiveram que enfrentar. Então Jesus deixou ela como mãe dos apóstolos, como mãe da igreja que os apóstolos iam organizar, como mãe de todos os filhos de Deus nesta terra. Entenderam, irmãos? E no 15 de agosto que ela foi arrebatada de espírito, alma e corpo, ela recebeu de Deus um galardão de rainha. Ela recebeu o mérito de ser mãe de Deus, irmãos. Porque Jesus também é Deus. Ele é participante da Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam a pessoa de Deus. Ele também é Deus e ele também é Pai, Jesus. Ele ajudou na criação, a Deus a criar a raça humana. Ele já existia no céu como participante da Trindade excelsa, como filho primogênito do Pai. Entenderam, irmãos? Mas notem que a Virgem Maria é mãe dele, é mãe de Deus. É mãe de todos os santos e anjos dos céus. E é mãe de todos os filhos de Deus nesta terra. Por isso que nós temos por ela uma devoção imensa. Uma adoração muito sincera. E ela deu todo o amparo aos filhos de Deus, aos apóstolos daquela época. E em todas as gerações ela foi realizando milagres. Mesmo estando nos céus, ela ouve a oração dos inocentes e dá muito amparo às criancinhas e faz muito milagre, dá muita proteção a crianças desamparadas. Entenderam? Então ela continua como mãe dos filhos de Deus. Ela não abandonou a raça. Tanto é verdade que demorou 2000 anos para Jesus voltar. Ele tinha prometido que voltaria e que enviaria um outro consolador à semelhança dele para estar com seu povo nos tempos da regeneração, que é agora. Notem, se Jesus não tivesse voltado, se ele não tivesse usado a Santa Vó Rosa para restaurar esta igreja naquela época, 1954. Foi a época certa, justa, o tempo de Deus para a Santa Vó Rosa, usada por ele, restaurar esta igreja. Se tivesse que organizar hoje o povo de Deus na terra, seria muito mais difícil. Mas aquela época foi propícia. E Deus deu esta oportunidade a Jesus, porque ele achou outra mãe, achou a Santa Vó Rosa, digna de ser como a outra mãe dele, para ajudá-lo a voltar a esta terra e realizar um novo ministério entre nós, em espírito e verdade. Então a Santa Vó Rosa, usada por ele, pôde restaurar esta igreja, revelar os mistérios da doutrina e implantar entre nós uma disciplina dos céus,
que nos leva a Deus, quando crida, aceita e obedecida por amor. Então, irmãos, temos tudo nesta igreja, nada nos falta. Mas a Santa Vó Rosa, para conseguir esses dons, irmãos, sofreu muito. Nos dias da riqueza, ela só fez caridade. Mas o poder das trevas dizia: ela é santa, mas também sempre rica, sempre com fartura. Ela nunca precisou trabalhar para comer. Sempre teve do bom e do melhor. Eu gostaria de ver se ela ficasse pobre, passasse fome, doença, e tivesse que trabalhar para comer, se ela ia continuar santa. Entenderam? Mas Deus sabia que ela continuaria fiel. Mas para provar aos anjos, à humanidade e ao poder das trevas, que ela era digna de ser usada por Jesus na época certa, e era digna de ser transformada no Consolador de sua promessa. E que ela não falharia. Para provar a todos, Deus permitiu, e ela ficou muito pobre. Em questão de meses, foi perdendo tudo. Ficou órfã, ficou viúva, com 6 irmãos pequenos para criar, e foi ficando na miséria em tempo de guerra mundial. Então, todas as lutas vieram sobre ela, irmãos. E ela ficou pobre, precisou trabalhar para comer, para criar os irmãos, para sustentar sua família, numa época mais difícil. Mas sempre fiel a Deus, sempre amorosa, sempre perdoadora, sempre caridosa, e do pouco que ela tinha, ela dividia com os pobres. Sempre se preocupando com a necessidade alheia. Nunca se vingou daqueles que roubaram tudo dela, não. Ela rogava a Jesus que tivesse misericórdia deles. Entenderam, irmãos? Seguiu passo a passo o Evangelho de Cristo. E não existia esta igreja na terra. Não tinha. Mas ela conseguia obedecer a Jesus em todas as suas ordens. E sempre mereceu o amparo da Virgem Maria e a guarda dos anjos. E mesmo em dia de trabalho, de miséria, de doença e de fome, ela continuou merecendo o amparo dos céus e mereceu ser usada por Jesus na época certa. Entenderam? Então, o que Jesus fez? Fez nascer o irmão Aldo na casa dela. Porque Jesus sabia que ia usá-la. Ela foi fiel na riqueza, foi fiel na pobreza, foi fiel no dia de doença, nunca perdeu a fé, corajosa, caridosa, honrada, trabalhadora e obediente. Jesus sabia que ela era a única que poderia usar, mas que ela iria precisar de um sucessor. Que ela ia ajudá-lo a formar a igreja. Mas ia chegar um dia que ela ia ser levada ao céu e a igreja ainda ia ficar na terra. E ela ia precisar de alguém que a sucedesse. Mais uma pessoa que fosse igual a ela. Humilde, uma pessoa caridosa, uma pessoa singela, verdadeira, honesta, trabalhadora e uma pessoa dotada de todos os dons do Espírito de Deus. Com os mesmos dons que ela recebeu do Pai de nascença. Então o que Jesus fez, o que Deus providenciou, fez nascer no lar dela como seu sobrinho, o irmão Aldo. Dotado de todas as virtudes idênticas às virtudes dela e de um cérebro perfeito e predestinado, irmãos, para ser o supremo pastor e o último profeta de Deus. Deus providenciou tudo.
E ela que o criou no lar dela, como seu sobrinho. E ensinou ele o quê? O amor. Ensinou a ele a ser perdoador. Ensinou a ele a fazer sempre o bem e a caridade, sem olhar a quem. Ensinou ele a ser amante da justiça, da verdade, do respeito, do pudor, da vergonha, da honestidade e do moral elevada. Foi o exemplo e o ensino que ela deu para ele, desde o berço. E ele, é lógico, nunca falhou, porque ele nasceu para isso. Nasceu para servir a Deus em todos os seus dias, de um modo extraordinário. Entenderam? Deus providenciou tudo e na época certa, Jesus apareceu para ela e começou a usá-la para formar esta igreja. E foi quando ela mais sofreu. Ela estava com 60 anos, já tinha sofrido tudo que vocês podem imaginar. Todas as provações ela enfrentou com humildade, fé e amor e foi vitoriosa. Mas quando Jesus começou a usá-la para formar esta igreja, é como se ele tivesse colocado uma cruz enorme nos ombros dela. Porque ela teve que enfrentar todos os sofrimentos que os irmãos possam imaginar, já com o corpo idoso e cansado. Entenderam? Mas mesmo assim, com o amparo da Virgem Maria, com o poder de Jesus e com a ajuda do irmão Aldo. Porque ele sempre colaborou com ela em tudo. Tudo que ela precisava. Ele sempre foi presto em servi-la sem interesse algum, mas por amor. E ele dizia: tia, para a senhora eu faço tudo, porque a senhora é uma santa. Ele sabia que ela era santa, porque ele tinha o dom igual ao dela, o dom de discernir. Ele conhecia as pessoas só no olhar. Então ele dizia: a senhora é uma santa. Tudo que a senhora precisar de mim, eu estou pronto a servi-la, seja de dia ou de noite. Entenderam, irmãos? Ele sempre ajudou a Santa Vó Rosa. Inclusive quando ela mais precisou dele, na obra desta igreja, que ela estava com a cruz pesadíssima e sabia que ela precisava ir para o céu. Receber definitivamente o seu galardão de consolador e garantir a vitória desta igreja, porque foi a época que todo o poder do mal se levantou contra nós. E queria jogar um obreiro contra o outro e queria destruir esta igreja. E ela, dominando tudo em nome de Jesus, preparou o irmão Aldo e pediu para ele: Aldo, você me ajuda. Eu preciso de você. Sem falar que ela ia para o céu e ele seria o seu sucessor. Não falou nada. Mas ela disse: Aldo, você me ajuda. Eu preciso de você. Ele disse: tia, para a senhora eu faço tudo, seja de dia, seja de noite, porque a senhora é uma santa. Então ele prometeu servi-la, sem saber o no que, mas prometeu. E se entregou nas mãos dela, de espírito, alma e corpo. E foi isso, irmãos, a salvação desta igreja. Porque ela foi ao céu e ele pegou esta igreja nas mãos, com carinho, com amor, com dedicação. E tudo que ela pedia para ele, mandava, custasse o sacrifício que fosse, ele sempre obedeceu. Defendeu esta igreja de um modo extraordinário, irmãos, durante 44 anos. Não foi um dia. Entenderam? E ele então foi recebendo a participação em todos os dons, poderes e virtudes dela, e tornou-se num grande profeta de Deus.
tornou-se no supremo pastor que Jesus havia prometido que haveria à frente do seu povo nos tempos da regeneração, um só povo e um só pastor. Ele mereceu todas estas glórias e todas estas virtudes. E quando ele precisou subir, porque chegou a hora, Deus viu que em espírito ele precisava nos guardar ainda mais. Em espírito, o irmão Aldo precisava amparar esta igreja ainda mais nos tempos mais difíceis que viriam. E não veio. E não veio tempo difícil. Eu me lembro um pouquinho antes de ele subir. Ele falou para mim e alguns obreiros aqui naquela porta: vai vir peste. Ele falou com todas as letras. Vai vir peste. E não veio. Foi por isso, irmãos, que ele subiu, para nos guardar, para nos amparar, para nos defender, para nos dar ânimo e coragem. E ele dizia: eu confio no meu povo. E pôs no boletim: a igreja já está preparada para andar e vencer. Entenderam, irmãos? Então ele garante a nossa vitória. Mas é como está no boletim, precisamos fazer a nossa parte. A gente não pode ser vingativo, ser odioso, ser invejoso, ser desonesto, não. Nós somos dos céus, não somos do mundo. Então devemos seguir as ordens de Deus. Ser na terra como anjos, como luz a brilhar. E, portanto, sermos obedientes à disciplina. Porque quem desobedece à disciplina só dá trabalho e dificilmente vai ficar aqui. Que vai chegar um dia que se cansa. Porque não merece toda a plenitude da recompensa de um filho de Deus fiel. A Santa Avó dizia: quando a gente perdoa, a maior felicidade que a gente sente, uma alegria imensa quando a gente perdoa a quem nos ofende. Entenderam? Então é a obediência que nos traz a recompensa e que nos dá força de permanecermos nesta igreja. Se formos fiéis, obedientes e não imitarmos os desobedientes, irmãos, teremos sempre ânimo, sempre coragem, sempre força, até para ajudar o irmão Aldo a salvar os desobedientes com o nosso exemplo. Nosso exemplo de amor, nosso exemplo de fé, nosso exemplo de ânimo, de coragem, de longanimidade e de perdão. Entenderam, irmãos? Então a avó quer união. Como que podemos ser unidos se a gente perdoar um ao outro? É o único caminho. Porque aqui ninguém é perfeito na terra. Os únicos dois perfeitos que sempre foram na terra e hoje no céu é o irmão Aldo e a Santa Avó Rosa. Os dois. Sempre foram perfeitos, iguais a Jesus e a Virgem Maria. Nós precisamos do perdão, da misericórdia, da ajuda um do outro. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. E por isso devemos ter amor e saber perdoar o outro e tratar a todos muito bem. Isso é que traz a união. Entenderam? Então devemos de fugir dos sentimentos maus. A inveja, irmãos, é terrível. Uma pessoa invejosa não se une com ninguém, porque ela é egoísta. Ela quer tudo para ela. E prefere ver o outro sofrer, mas quer tirar tudo que o outro tem. Por quê? Por causa do sentimento da inveja. É um sentimento horrível. É o primeiro sentimento mau que tomou conta daqueles anjos que se tornaram rebeldes. A inveja. Nasceu neles. Entenderam? Então o que a gente tem que fazer? Lutar contra a inveja. Se tem essa fraqueza, peça para Santa Avó Rosa lhe ajudar.
e tirar do seu espírito esse mau sentimento. Os novos ouvintes, os novos frequentadores que estão começando a entender a nossa doutrina, orem, peçam a bênção da Santa Vó Rosa. Se a sua família luta, não quer deixar você frequentar, perdoa. Trata eles bem, trata eles melhor ainda. Não briga, não discute, porque isso é pecado. Mas confie no irmão Aldo e na Santa Vó. E eles tomam conta da sua vida. A Santa Vó me dizia, Trevisan, muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Se você briga com aquele que briga com você, você é pior que ele. Quando um não quer, dois não brigam. Se você é de Jesus, perdoa. E se cala, não discute, não brigue, não pague mal por mal. E ajude até os seus ofensores quando ele precisar de você, mas faça com amor, não para querer se exibir e mostrar que você é melhor que ele. Mas ajude com aquela alegria, com aquela felicidade que você perdoou e ainda pode ajudá-lo. Um filho de Deus, irmãos, é assim. O apostólico que é fiel e convertido, ele se sente mal com o pecado. Se a roupa dele não está de acordo com a disciplina, ele se sente mal. E se acaso ele erra em alguma coisa, a primeira coisa ele pede perdão. Para a Santa Vó Rosa e para o irmão Aldo. E promete não errar mais. Um amor, um arrependimento sincero. É assim a vida de um fiel apostólico. Então, aqueles que estão começando a conhecer esta igreja, procure agir assim. É uma coisa inédita na tua vida. Mas esta igreja, irmãos, é inédita em tudo. Ela não nasceu por vontade humana. Ela não nasceu por divisão de outras. Ela não nasceu por brigas e por querer aparecer. Mas ela surgiu por ordens de Deus, que ordenou a Jesus a usar a Santa Vó Rosa e orientou a Santa Vó Rosa a preparar o último profeta para garantir a nossa vitória. É por isso que tem muito milagre. Eu leio muita carta e tem milagres, irmãos, extraordinários. Coisas muito lindas. Milagres que nem dá para pôr no boletim. Porque muitos aí poderão não entender. Ou levar para o fanatismo. Então a gente evita. Mas uma pessoa que recebe o milagre, ela conta para os outros. Ela conta para os apostólicos e conta para quem quer ouvir que não é apostólico. Então, o próprio beneficiado divulga o testemunho. E divulga o poder desta igreja. Não é preciso a gente estar contando o testemunho toda hora, porque o próprio povo testifica os milagres que recebe. Entenderam? E são milagres autênticos, verdadeiros. Provando o poder que esta igreja possui, não por méritos nossos, mas pelos méritos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, vamos entrar com ânimo no novo ano. Ou tem pandemia ou não tem. Vamos entrar com fé, obedientes, prudentes, tomando cuidado. Não devemos nos expor à doença. Se precisa usar máscara, vamos usar. Se precisa usar álcool gel, vamos usar. Se precisa evitar aglomeramentos, tanto quanto possível, vamos evitar. Os irmãos viram, a noite de Natal acabou meia-noite. Não teve cantina, não teve ceia, não teve alojamento, nada. Porque obedecemos às ordens, nós não somos de Deus. Temos que ser fiéis às leis da terra também. Deus se alegra com isso.
E no 31 de dezembro a mesma coisa. Temos ordens de ir até meia-noite, mas sem aglomeração, todos de máscara, usando álcool gel, medindo a temperatura na porta, com distanciamento, e chegou meia-noite, amém. Cada um vai para sua casa sem aglomerar na rua. É ordem, vamos obedecer. Porque precisamos também ser exemplo aos demais. Entenderam? Sendo humildes, fiéis e obedientes em tudo, também seremos sempre felizes e bem-aventurados. Porque mesmo, irmãos, na hora da doença, na hora da enfermidade, na hora da luta, vamos agradecer a Santa Vó Rosa, porque os anjos estão conosco. Eles nos consolam, eles nos dão ânimo, nos dão força, nos dão fé, nos dão coragem, e a Santa Vó nos dá saúde. Se Deus quer preservar-nos aqui, ela prolonga os nossos dias, haja o que houver. Então devemos ter ânimo, fé, força e coragem. Eu penso que eu expliquei mais ou menos a mensagem linda que eu li, porque eu quis entrar nos assuntos que está aqui no boletim. É melhor dar do que receber. É melhor servir do que ser servido. E Jesus também disse: eu sou a luz do mundo, e vós também tendes que ser a luz do mundo, para que os homens vejam vossas obras e glorifiquem a Deus. Entenderam? E São Paulo, antes de deixar o corpo, ele disse: combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. Agora só me falta a coroa da justiça, que está me reservada pelo meu Senhor. É o galardão que ele recebeu. E não só a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Irmãos, Jesus veio para nós. A sua segunda vinda é esta igreja. É o fruto da sua segunda vinda. Então nós temos a grande responsabilidade de sermos muito fiéis e de termos ânimo, coragem, fé e obediência, tanto às leis divinas como às leis da terra, para que a graça de Deus não nos falte e os anjos possam nos guardar de dia e de noite. Amém. Vamos ouvir o mais perfeito Natal. E depois nós oramos, encerrando a reunião desta noite. O coral irá apresentar.
Amém, irmãos. Nós vamos orar. Convido que fiquem em pé, todos de braços erguidos, cabeças curvadas e olhos fechados em sentido de oração, em sinal de reverência. Santíssimo Deus, nosso poderoso Pai Criador, eterno Rei da glória do reino do céu. Recebe, Senhor, o nosso agradecimento, o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa glorificação. Por Jesus, o Filho amado que nos deste, e também pela Virgem Maria. Te agradecemos muito pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo e por esta igreja. Te louvamos pela santa doutrina e pela disciplina celestial que o Senhor nos ensinou desde o início desta igreja para nos proporcionar toda a salvação e a glória de herdarmos o teu reino. Ó Pai bendito, apresento ao Senhor estes teus filhos com as orações que estão fazendo. Peço que o Senhor lhes dê muita saúde, muita força, fé, ânimo, coragem, bom ânimo e alegria. Peço emprego aos desempregados e nos lares onde houverem alguma luta, peço que o Senhor derrame a sua paz, que haja união entre casais, pais e filhos, e que todos gozem de bem-aventurança, da salvação de Jesus e da bênção do Consolador. Ó Pai bendito, também te apresento estes, cujos nomes escritos estão nessa caixinha de oração. Peço a cura dos enfermos, alguns em hospitais, ou mesmo em suas casas, sujeitos a tratamentos. Peço a Deus bendito que o Senhor derrame com a tua graça, a tua unção e o teu poder, a cura, a saúde, a libertação de todos os males. E peço também aos novos na fé, que o Senhor lhes dê muita coragem para que possam se formar conosco neste santo caminho e gozarem também de salvação, de libertação e de bem-aventurança. Amados irmãos, recebam assim a bênção do nosso Deus, a unção do Espírito Santo do nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus, a bênção gloriosa de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, o consolo perfeito da Santa Vó Rosa e a graça, o poder, o amparo, a unção e bênção do nosso santo profeta, poderoso primaz, sucessor do Consolador e supremo pastor, nosso querido irmão Aldo. Tenham todos muita paz, saúde, consolo, alegria, união e felicidade neste santo caminho hoje e sempre. Amém.